Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje nós vamos falar da inteligência emocional. E a nossa convidada é Simone Rezende. Seja bem-vinda ao Ponto Certo, Simone. Muito obrigada, eu me sinto assim muito lisonjeada em estar aqui hoje com vocês e espero compartilhar algum conhecimento que seja útil na vida de todos vocês hoje. Vamos falar, né? Porque inteligência emocional é uma coisa que o mundo necessita. É verdade. Né? O mundo, neste momento, ele necessita muito dessa inteligência emocional. É verdade. É um termo muito usado hoje em dia que às vezes as pessoas não sabem o que significa, na verdade. Ter inteligência emocional é você desenvolver a sua mente para que você então saiba utilizar as suas emoções sempre da melhor maneira, de acordo com as circunstâncias que você está passando. Então, as pessoas têm muita dificuldade com o emocional diante de um desafio, diante de um imprevisto, de um problema, ou seja, de algo que foge ao seu controle. Mas a gente vai ter sempre isso na nossa vida. A gente vai ter sempre questões que fogem ao nosso controle. Então, quanto mais nós estivermos com o nosso emocional, controlado, melhor você passa por esses momentos. Então, ter inteligência emocional, na verdade, é saber liderar as suas emoções para que você então passe a ter o maior comando da sua vida, no sentido de resultados e alta performance em todos os pilares da vida, entendeu? Eu até diria, Simone, que para se ter a inteligência emocional é necessário um equilíbrio. Claro. Né? Porque você Viver tem que ter o psíquico, o físico, né? E aí vem a questão da saúde também, a pessoa tem que estar equilibrada com a saúde. E esse emocional, porque ele vai interferir. Claro. Principalmente na questão da saúde. Você vê tantas doenças que são desencadeadas pelo estado emocional da pessoa e que levam as pessoas, assim, às vezes até a morte. Como é o caso da depressão. Exatamente. A pessoa está deprimida, há um desequilíbrio, né, emocional ali tão forte que pode levar, né, à morte, ao falecimento. Exatamente. É porque 90% das nossas atitudes e dos nossos comportamentos são comandados pelo nosso lado do cérebro que trata do emocional. 10% é comandado pelo racional. Então, hoje, se a gente tivesse isso em mente desde cedo, desde a nossa infância, se fôssemos treinados emocionalmente para entender que nós realmente precisamos desse controle para ter resultados melhores, a gente teria que já ter, eu entendo, desde cedo na escola, uma matéria sobre inteligência emocional, para que nós fôssemos treinados para lidar com os problemas da vida, para ultrapassar desafios, porque afinal a vida é um desafio constante, né? Então, para a gente crescer, a gente precisa estar ultrapassando esses desafios, mas se o seu emocional não estiver alinhado ao que você pretende, você sequer sai da cama. É o que você falou da depressão. Quando a pessoa deixa que o emocional esteja no comando, você não está mais à frente do que você precisa fazer, ou seja, você está comandado pela sua mente. E quando eu comecei a estudar sobre isso tudo há 5 anos atrás, porque na verdade a minha formação é em economia e direito. E há 5 anos eu me interessei por desenvolvimento pessoal e resolvi me especializar na parte de inteligência emocional, porque isso me encantou.
mais propriamente o controle da mente, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, porque afinal vem dos nossos pensamentos os sentimentos e emoções que nos levam a agir, né? Então, quando a gente começa a estudar isso a fundo, a gente entende bem aquela frase do Tony Robbins, que aliás é o meu maior mentor, né? Que é um dos maiores coaches do mundo, se não for o maior. Então, ele costuma dizer que a qualidade da nossa vida é diretamente proporcional à qualidade das nossas emoções. E essa frase, ela tem uma razão de ser muito grande, por quê? Porque se você for avaliar a sua vida, o que você realmente construiu fisicamente, materialmente, dia tudo isso iniciou aqui, com um pensamento. É por isso que pessoas que não são tão, vamos dizer, bem-sucedidas, elas não têm muitas conquistas, você pode avaliar o emocional dela. Geralmente uma pessoa frágil emocionalmente. Por quê? Porque ela não consegue ter o pensamento que inicia aqui no pensamento, aí já mexendo um pouquinho com a lei da atração. Tudo que a gente inicia no pensamento é o que você joga para o universo e é o que você tem de volta do universo para você colocar fisicamente, ou seja, realizar na prática. Quando você vê uma pessoa que não realiza muito, que não tem muitas coisas, ela não tem uma alta performance em várias áreas da vida, você pode saber que o emocional dela é muito fragilizado. Por quê? Porque os pensamentos dela não... O emocional, ele vai estar sempre ali, regente. Por quê? Somos humanos, né? Exatamente. Somos humanos, temos essas emoções, temos os sentimentos, né? E às vezes, eu não sei se acontece isso com você, mas às vezes uma notícia muito triste me abala. Sim. Me abala profundamente. Agora a gente está vivendo aí um momento de guerra, eu não gosto nem de estar olhando, porque são notícias tristes, são coisas lamentáveis, né, que vai acontecendo, e isso mexe muito com o desenvolver do emocional. Agora, Simone, eu gostaria que você me falasse como é que estão as nossas mulheres aí, que você iniciou esse movimento e que você vem liderando. Me fala um pouco dessas mulheres e deixa eu te contar como é que foi isso. Então, como eu te falei que há 5 anos eu comecei a estudar isso, né, com mais especificidade, né, sobre a inteligência emocional, a questão do comando da mente e tudo, eu achei esse assunto super interessante, né, e dizem que quando a gente tem uma missão e acha o seu propósito, é algo que você estuda e não vê o tempo passar, é algo que você faria até de graça se você pudesse, entendeu? Então eu acho que eu me encontrei nisso, né? Então quando eu comecei a estudar isso a fundo, eu verifiquei que geralmente as mulheres, por desenvolverem vários papéis, né, ao longo da sua vida, a gente tem vários papéis a serem desenvolvidos, diferentemente até dos homens, né, que geralmente focam mais no profissional. Não, nós temos o nosso papel profissional, da casa, dos filhos, isso com muita responsabilidade em cima da gente, portanto, com muito mais o emocional sendo ativado o tempo todo. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu entrei muito a fundo na inteligência emocional, na questão da programação mental. Quando a gente quer ter o equilíbrio que você disse, ou seja, ter alta performance em vários pilares da vida, ter bons resultados, você começa a avaliar qual é a programação mental de uma pessoa, de uma mulher, no meu caso, com o movimento Mulheres Líderes de Si. E você percebe que as mulheres não têm consciência de quais são os traumas que elas sofreram efetivamente, quais são os momentos da infância que trouxeram uma programação mental que hoje limita os resultados que ela deveria ter. E quando você começa, então, na mentoria, fazer essa anamnese, ou seja, ela vai contar fatos da infância, ela vai me contar a vida dela, eu já começo a pescar, diante dos acontecimentos, quais foram aquelas crenças
que naquele momento foi instalado. E eu vou te falar, às vezes são bobagens que nossos pais ou quem quer que tenha autoridade sobre você na sua infância fala ou mesmo demonstra que você recebe isso dando um significado talvez totalmente diferente do que a pessoa quis dar naquele momento, mas você recebeu nesse momento dessa maneira, com esse sentimento, e desse sentimento você formou uma crença negativa que talvez até hoje te acompanhe e não te deixa na sua programação mental atual se desenvolver. E às vezes, quando eu começo a conversar com elas, eu fico pensando, aliás, eu já faço a pergunta, o que hoje na sua vida te atrapalha para que você então mascare isso com uma procrastinação? Veja, né? Essa sua fala aí, a importância que é e a responsabilidade que é de educar um ser humano. Exatamente. Porque às vezes, numa situação em que você está ali com uma criança, isso, e a inteligência emocional você vai ter que ter para lidar com qualquer situação, porque às vezes uma palavra, isso, uma frase, ou até mesmo um apontamento você pode ser uma crucial pode. Na vida daquele ser humano posteriormente. E os pais fazem isso sem querer, sem perceber, sem ter a intenção. Quando você geralmente compara um filho com outro, quando você compara o seu filho com um amiguinho que é melhor, você está relatando um fato. Você não está com a intenção de criar ali uma crença de inferioridade no seu filho. Mas se a criança estiver atenta a isso, já ficou instalado. Exatamente. Então são coisas que hoje, por exemplo, com o conhecimento que eu tenho uma filha de 13 e um filho de 20 anos. Eu falo com meu marido, hoje nós prestamos muito mais atenção antes de falar. Por quê? Porque a nossa intenção é que, apesar de que eles já passaram da fase de instalação maior de crenças, que é da primeira e segunda infâncias, ou seja, de 0 a 7 anos e de 8 a 12, mas não tem nada que você não possa consertar. Que a gente passa a vida inteira sendo bombardeado tanto tempo por tantas coisas que ao longo da vida a gente também vai criando. Ou crenças limitantes, ou situações que nos traumatiza, às vezes de forma velada, né? Sim. Não há aquela percepção direta de que aquilo tenha gerado um trauma, mas de repente aquilo lá no teu inconsciente ficou marcado e traz uma dor. Agora o que é bom na inteligência emocional é a gente ter a consciência, tá? E a clareza de que tudo que você já sofreu não pode ser anulado, mas pode ser ressignificado. Porque você pode dar um novo significado a um fato que te aconteceu. Porque você há de convir comigo que algo que te aconteça na infância é totalmente desproporcional à forma como você recebe se você estivesse sofrendo isso hoje. Só que as pessoas trazem esse emocional, esse sentimento, sem fazer essa avaliação na sua vida atual hoje. Sem nem ter clareza, a consciência. E o Mulheres Líderes de Si existe para isso, para trazer a consciência de quais são as crenças que hoje te atrapalham nos seus resultados e que você não tem clareza delas. E quando você passa a ter essa consciência, ou seja, seja no meu evento presencial, que é uma imersão de um dia, seja nas mentorias, quando você tem clareza, é muito mais fácil de você decidir se vai mudar ou não. Porque eu costumo dizer que tem 2 tipos de autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, quando ela não é absoluta, ela é relativa. Eu digo que você é autorresponsável relativamente pelos seus atos quando você não tem consciência do porquê que você vem errando.
Quando eu te trago a consciência do seu erro e você decide permanecer no erro, a sua autorresponsabilidade é absoluta por manter os seus resultados negativos diante da clareza de que você vem errando. Isso eu falo em relação às suas crenças. Quando você age sem ter a consciência de uma crença que está instalada em você, seja de personalidade, de identidade, seja de capacidade ou de merecimento, são 3 tipos de crenças que nós temos instaladas dentro da gente, qualquer uma dessas 3 te atrapalham. Mas quando você tem consciência, não, naquele momento, naquele dia, lá em casa, minha mãe, com essa fala, eu recebi isso com um sentimento de inferioridade e ali eu instalei uma crença de identidade de que eu sou inferior aos outros, ou talvez de merecimento de que eu não mereço melhor, fulano é melhor que eu em tudo. Quando você instala essa crença e a pessoa não tem consciência disso, mas com você ali na anamnese ou mesmo durante a mentoria, ela tem clareza de que isso aconteceu nesse momento, fica muito mais fácil dela ressignificar. E eu vou te dizer por quê. Porque provavelmente essa crença não faz nem sentido na vida dela hoje mais. Pois é. E pensar que tudo está dentro. Dentro? Na verdade, não tem nada fora. Não. Você pode até externar, isso aí vai refletir no mundo externo, fora, mas tudo está dentro. Exatamente. As nossas limitações, assim também como o nosso resgate dessas limitações. Exatamente. Há necessidade de fazer esse mergulho, de ter essa compreensão e de conseguir se observar e ver que você é um ser humano, que não teve culpa, mas que você pode realmente transformar, modificar e superar, né? E ser uma mulher líder de si. Se você superar. não é ainda, eu costumo dizer que todas podem ser. Só basta decidir ser. Mas para você tomar uma decisão, você tem que saber onde você está pisando. E muitas vezes isso está ainda muito obscuro na mente da pessoa. Ela não sabe que ela carrega essa crença. Porque muitas pessoas que eu digo assim, a pessoa é muito vítima, muita gente reclama, né, do vitimismo, sempre deixando a responsabilidade de tudo para os outros e tal. Você não sabe como foi a infância dessa pessoa. Então, a gente não pode julgar as pessoas sem antes conhecê-la. Porque, às vezes, quando você conhece a pessoa, você vai entender vários comportamentos dela. E tem como ela mudar. E o julgamento desde que ela tenha clareza. É o que mais se faz, né? Julgamento é o que mais se faz. E é o que mais prejudica também, né? Exatamente. O ser humano. Porque, vejamos, né? Ser mulher já não é uma tarefa fácil, tá? O mundo tem mudado, se transformado, mas a mulher ainda encontra resistência. Hoje nós enfrentamos, as mulheres enfrentam de uma forma geral, no mundo inteiro e principalmente ainda no Brasil, né? E aqui em Brasília, essa questão da violência contra a mulher. E aí nós não vamos falar só da violência dentro de casa, não. A violência externa também, né? Assim, ter que lidar com isso já não é uma situação fácil. E tomar as rédeas de si, sem saber há quanto tempo está sendo machucada e quais são os machucados que traz dentro de si, não é uma tarefa fácil, né, Simone? Não é fácil, mas é importante, eu digo que para você se autoliderar, eu penso que o que é mais importante é você querer se autoconhecer. Então, dentro do Mulheres Líderes de Si, eu criei o método ICE. O ICE não tem nada a ver com gelo em inglês, ele é um acrônimo, o I de inteligência emocional, comportamentos e estratégias para o sucesso. Por quê? Porque dentro desse método eu mostro para as mulheres qual é o passo a passo que elas têm que seguir para ter essa clareza do que hoje forma a programação mental dela.
Porque quando você entende isso, fica muito mais fácil de você passar a adotar uma programação mental de sucesso. De pessoas que entendem as suas crenças, ressignificam, sabem agir, portanto, da maneira que é totalmente, diametralmente oposta ao que você fazia antes, e começa então a ver resultados. Porque para você mudar a sua performance, você precisa ter resultados, para você ter autoconfiança. A autoconfiança vem das suas habilidades, vem das suas crenças de capacidade. Aí você tendo autoconfiança, você resgata a sua autoestima, que aí já são crenças de identidade, que estão ainda lá atrás, vamos dizer assim, sofridas por você, mas você resgata quando você resgata a sua autoconfiança com resultados. Então, o projeto Mulheres Líderes de Si é muito interessante. Você vê realmente mulheres que antes não tinham resultados e que hoje conseguem conquistar outros níveis de performance em pilares da vida que estavam antes talvez assim desastrosos, vamos dizer assim. É muito gratificante você ver as pessoas resgatando a sua dignidade, resgatando até a sua felicidade e a vontade de viver, porque muitas vezes o emocional está tão fragilizado que a pessoa está entregando os pontos. Então, liderar-se emocionalmente, para mim, hoje, é uma das chaves para que você realmente conduza a sua vida com mais assertividade. Parabéns, Simone, por esse trabalho aí. E tantas mulheres que você vem ajudando, né? Verdade. Ao longo desse tempo todo que você está trabalhando, desenvolvendo esse projeto. Eu espero que você consiga ainda resgatar muitas mulheres, sabe? E que todas elas possam se conhecer melhor e ter esse equilíbrio emocional que olha, é o sonho. Olha, que assim seja, que eu consiga realmente impactar e transformar a vida de muitas mulheres ainda. Isso virou uma missão para mim. E parabéns, que é muito importante. O ponto certo chegou ao final, Simone, mas obrigada pelo eu convite. Agradeço tanto por você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. E ter falado, né, com toda essa empiria aí para quem nos assiste. Espero que as mulheres que estejam nos assistindo possam ter, assim, atiçado o bichinho ali de que eu também quero ser uma mulher líder de mim mesma. Isso, todas podem. Foi um prazer, gente. Muito obrigada, viu? Espero ter contribuído com a sua audiência. Eu que agradeço, viu, Simone? Tá bom. Muito obrigada mesmo. E você que nos assiste, gostou? Olha, se você quer saber um pouquinho mais, procura a Simone aí pelas redes sociais. Os endereços apareceram. E vai lá, muda também a sua vida. Até a próxima semana.